Vamos agora pro combo da sífilis. Vamos fazer um combo de sífilis aqui, falando da sífilis primária, secundária, latente, terciária, sífilis na gestante, as atualizações que teve em 2020 e a sífilis congênita. Lembrando que cai demais, despenca a sífilis congênita na prova teórica, né? Então, é uma forte candidata aí também para a prova prática. A gente não pode ir para a prova sem ver esse tema, que é um tema forte, né? Então, vamos conversar aqui, vamos repassar aqui sobre o tratamento, né, o diagnóstico, como a gente encontraria a sífilis em uma gestante, em uma pessoa não gestante e em um recém-nascido, certinho? Então, vamos iniciar conversando da sífilis, né? A sífilis, como todo mundo sabe, é transmitida através da relação sexual desprotegida, né? E o agente etiológico aí vai ser o treponema pallidum. A sífilis pode se dividir, vamos dizer assim, né, entre primária, secundária, latente e terciária. A primária é o cancro duro, né, aquela lesão ulcerada, indolor, que pode ser um achado, que ela desaparece espontaneamente aí entre 1 e 2 meses. A pessoa pode nem saber que ela teve essa úlcera, porque ela não dói, não sente nada, né? Então pode ser um achado no exame ginecológico, né, ou do homem também. Então, esse vai ser o cancro duro, que faz parte da sífilis primária, né? Vai ser uma úlcera com fundo liso, brilhoso, com as bordas infiltradas, e aí ela tende a desaparecer sozinha e não deixa cicatriz. Depois que essa úlcera desaparece, a pessoa pode desenvolver a sífilis secundária. Nessa sífilis secundária, a paciente pode ter febre, sinais e sintomas inespecíficos, né? E rache por todo o corpo ou na palma da mão e na planta dos pés. Tá? Lesões, roséolas ou sifilídeos são chamadas. E também pode relatar alopécia. Então, esses sinais mais inespecíficos a gente encontra na sífilis secundária. Aí, depois, o paciente pode evoluir para sífilis latente, para um período de latência, onde ele pode ter uma recidiva da sífilis secundária ou pode evoluir para sífilis terciária. 1/3 dos pacientes sem tratamento evoluem para sífilis terciária, ou pacientes imunossuprimidos também têm uma tendência maior a desenvolver terciária, né? E dentro da terciária, nós podemos ter o acometimento neurológico e cardíaco. A pessoa pode desenvolver uma neurosífilis, né, com alterações neurológicas, até com demência, se não for tratada, e cardiológicos, com aortite, regurgitação aórtica. Então, tudo isso a gente encontra, né? São esses é assim a evolução da sífilis, né? Primária, secundária, latente e terciária. E aí, nós vamos ter várias maneiras de realizar o diagnóstico da sífilis, né? Através da anamnese, do exame físico e de exames complementares. Nós temos a pesquisa direta, que é onde a gente encontra o treponema em campo escuro, no cancro duro, tá? A gente realiza a pesquisa direta. A gente vai ver lá o treponema e a gente pode fazer o diagnóstico de sífilis. Ou a gente tem os testes treponêmicos e os não treponêmicos. Os não treponêmicos vai ser o VDRL, que é o mais utilizado, eu acho, né? E o teste treponêmico, que é o FTA-ABS. Então, se você tem um VDRL positivo, você pode pedir um FTA-ABS para confirmar, porque o FTA fica positivo por toda a vida, né? O VDRL é aquele que a gente pode fazer o acompanhamento, ver se as titulações estão diminuindo, ver se estão aumentando, né? E fazer o acompanhamento da paciente em relação ao tratamento. Então, se a gente tiver um VDRL negativo e um FTA-ABS positivo, quer dizer que a doença foi tratada, tá? Ou é uma primária. Se a gente tiver o VDRL positivo e o FTA negativo, a inversão dos dois, né, em relação à primeira que eu falei, pode ser um VDRL falso positivo. Se a gente tiver o VDRL negativo e o FTA-ABS negativo, é porque a paciente não tem sífilis. E se tiver os dois positivos, é porque ela tem sífilis ativa lá em atividade, né? Agora, em relação ao tratamento da sífilis, nós temos que dividir ela em menor a 1 ano e maior a 1 ano, né? Em sífilis recente ou tardia. Assim que a gente faz o estadiamento para ver como que a gente vai prosseguir com o tratamento. Aquela sífilis recente menor a 1 ano, ou a primária ou a secundária, a gente trata com uma dose de penicilina benzatina, 2,4 milhões. A gente vai dividir esse valor, dá 1,2 em um glúteo e 1,2 milhões no outro glúteo, tá? Em dose única, só uma dose.
Então, primária, secundária, latente, recente, ou seja, menor a 1 ano, a gente faz a penicilina benzatina, uma dose, 2,4 milhões intramuscular. Se for uma tardia, ou seja, sífilis terciária, neurosífilis, ou neurosífilis não. Se for uma terciária, quando ela não sabe quando ela pegou, né? Um tempo indeterminado, nem sabia que tinha. Ou se for latente tardia, ou seja, maior a 1 ano, a gente vai fazer a penicilina benzatina por 3 doses, né? Vamos fazer 3 doses por 3 semanas. Um intervalo em cada dose. Então, a gente faz uma nesse momento. Daqui uma semana no mesmo dia a gente faz a segunda, daqui a gente espera mais uma semana e faz a terceira. Mesma coisa, 2,4 milhões em cada dose, né? Sendo 1,2 em um glúteo, 1,2 milhões no outro glúteo, totalizando 7,2 milhões de unidade internacional intramuscular de penicilina benzatina, dividida pelas 3 semanas. Então, recente, menor a 1 ano, primária e secundária, uma dose. Tardia, maior a 1 ano, não sabe quando pegou, ou terciária, são 3 doses. Quando a gente tem um diagnóstico de neurosífilis, aí já é mais grave, a gente não trata com a benzatina, né? A gente trata com a penicilina cristalina ou a procaína, tá bom? Assim que vamos realizar o tratamento dela. Em relação, teve uma outra atualização em relação ao segmento da sífilis, né? Ou em relação ao VDRL mensal. Como que a gente faz para saber se a gente tem que retratar ou se a paciente já foi tratada, não precisamos mais realizar o tratamento, o retratamento, né? Ou seja, teve falha no tratamento ou não teve falha ou foi efetivo. Então, como é que a gente vai fazer? Eu não vou falar como era antigamente para não ficar confundindo a nossa mente, né? Eu só vou falar aqui sobre o fluxograma atual. Se a gente faz um VDRL e ele dá não reagente, ou se a gente tem queda em 2 titulações em 6 meses para sífilis recente ou 12 meses para sífilis tardia, a gente tem uma resposta imunológica adequada, ou seja, está sendo efetivo o tratamento. Então, queda em 2 titulações em até 6 meses para recente, aquela menor a 1 ano, ou em até 12 meses para tardia, aquela maior a 1 ano. Se a gente tiver ausência de queda em 2 titulações, ou seja, 4 vezes, em até 6 meses para recente ou 12 meses para tardia, ou se tivermos um aumento da titulação em 2 diluições, ou seja, 4 vezes, ou se tivermos uma persistência ou recorrência de sinais e sintomas clínicos, aí a gente vai ter que fazer o retratamento da nossa paciente, porque ela teve uma reinfecção ou uma reativação da doença. Aí esse retratamento vai ser com 2,4 milhões de unidades internacionais em 3 semanas, né? Em 3 doses. E a gente vai investigar sinais e sintomas neurológicos ou oftalmológicos, né? Pra ver se a paciente está tendo alguma alteração em relação a isso. Então, vamos conversar agora sobre um checklist, né? Da sífilis numa paciente da sífilis primária e da sífilis secundária. Aí depois a gente fala da sífilis congênita. Então, vamos primeiro numa gestante. Você é um médico de uma SF e recebe paciente do sexo feminino, 21 anos, com 14 semanas de gestação, para a sua segunda consulta no pré-natal, trazendo exames solicitados por você na primeira consulta. Nos próximos 10 minutos, anamnese, exame físico, hipótese, conduta. Então, vamos iniciar nosso atendimento dessa paciente acolhendo, né? A gente vai se apresentar, perguntar nome, idade, profissão e no que a gente pode ajudar. Ela vai falar que trouxe esses exames laboratoriais. Então, a gente já pode pedir os exames laboratoriais e já podemos também pedir o cartão da gestante para não nos esquecermos depois, né? Então, a gente já pede esses exames, já vê se tem alguma alteração. A gente já guia a nossa estação, né? Em relação a essa alteração nesse exame. E a gente não fica perdendo tempo, perguntando outras coisas se a gente encontrar já alguma alteração nesses exames. Então, a alteração aqui vai ser... Alteração não, os exames, desculpa. Uma hemoglobina de 12,5, está normal, hematócrito 38, leucócitos 6.000, plaquetas 200. Tudo normal até aqui. Tipagem AB positivo, não tem risco de isoimunização. Me perdi. EAS, urocultura sem alterações, glicemia em jejum 76. Não tem diabetes gestacional e nem diabetes prévia à gestação, né? A nota de corte seria 92. HBsAg e IgM negativo, IgG positivo, já teve contato, né?
VDRL 1:64. Aqui tá bem aumentado, né, o VDRL da paciente. HIV negativo, toxoplasmose IgM negativo e IgG negativo. Então, ela é suscetível à toxoplasmose, nunca teve contato. Ultrassom transvaginal, gestação de 14 semanas com o feto vivo. Então, essas aqui seriam as alterações encontradas. A gente já sabe que ela tem sífilis, já sabe que ela está suscetível à toxoplasmose, devemos dar as orientações de prevenção, né, à toxoplasmose. E já teve contato com hepatite B, né, e de resto tá tudo normalzinho. Não tem diabetes e enfim. Então, aqui, gente, a gente inicia a nossa anamnese perguntando se ela tem alguma queixa, né, antes de tudo. A gente pergunta se ela tem náuseas, vômitos, se ela notou alguma úlcera, alguma coisa na região genital dela, se ela notou lesões avermelhadas, né, roséolas pelo corpo, se ela tem dor em algum lugar. Então, tudo isso a gente pode ir perguntando. E aqui ela ia estar sem queixas, não ia ter nenhuma queixa, refere nunca ter observado nenhum tipo de lesão genital. Aqui a gente também já pode perguntar se alguma vez ela realizou tratamento para sífilis, se ela já foi diagnosticada com sífilis, né? Se ela sabe o que é isso. Em seguida, a gente pode perguntar do estado vacinal dela, né? Influenza, hepatite B e C e ADT, né? Lembrando que se ela tiver atrasada, a gente tem que fazer também. E indicado TPA a partir de 20 semanas. E aqui, deixa eu ver se tem essa informação. Cartão vacinal, hepatite B e influenza tomadas e atualizadas na consulta anterior e ADT, 2 doses tomadas. Então, se ela tem 2 doses da ADT, a gente dá ADT-PA e aí já completa as 3 doses, né? A partir da 20ª semana. E aí, a gente pergunta se ela já realizou tratamento para sífilis. Ela ia falar que nunca realizou tratamento para sífilis. E a gente vai para os antecedentes patológicos pessoais e familiares, né? Gineco-obstétricos antes. Tava pulando um, vamos seguir sempre a mesma ordem, né? Vamos primeiro para esses gineco-obstétricos. Qual foi a data da última menstruação, se ela tem parceiro fixo, se ela usa preservativo, se ela tem ou teve alguma doença sexualmente transmissível, se ela usava antes algum método contraceptivo, né? O preservativo a gente já perguntou. Se o parceiro dela tem ou teve, se ela sabe se tem ou teve alguma doença sexualmente transmissível, se ela teve relação com outras pessoas, né, com outros homens recentemente, e se ela tem outros filhos, se foi parto normal ou foi cesárea, por que foi cesárea, e sobre as doenças, né, se ela tem diabetes, hipertensão, alguma doença, né, cardíaca ou pulmonar, se alguém na família dela tem, se ela toma alguma medicação continuamente, se ela tem alergia a alguma coisa, se ela fuma, bebe ou usa drogas ilícitas. Então, aqui a gente fecharia essa anamnese. E como ela é suscetível à toxoplasmose, a gente tem que perguntar dos fatores de risco a desenvolver a toxoplasmose, né? No mínimo, perguntar se ela tem gato em casa, se ela tem contato, né, com essas principais formas de transmissão da toxoplasmose. Carne também, comida mal passada, né? Aqui, deixa eu ver. Ela ia falar que nunca teve tratamento para sífilis, nega alergias, nega comorbidades e sem uso de medicação. E que a gravidez é indesejada. Aqui também vale a gente falar sobre o ácido fólico, né, as vitaminas que a gente pode indicar, já que ela está com 14 semanas ainda. Em seguida, a gente vai para o exame físico, né, da nossa paciente. A gente primeiro pede a permissão, como sempre, pede para ela ir ao banheiro, tirar a roupa, colocar a bata, solicitamos a presença de uma outra profissional do sexo feminino, lavamos as mãos, aquecemos, colocamos óculos, máscara, luvas, nos posicionamos à direita da paciente, pedimos ectoscopia geral com pele e mucosas, peso e IMC, a gente também deve pedir na gestante. Eu já estou tentando agregar o peso e IMC e altura para todo mundo, porque eu sempre esqueço de pedir. Então, já estou pedindo logo aqui, ou nos sinais vitais, ou na ectoscopia, eu já peço para... Se tiver, já me dão o resultado, senão não vou perder nem um segundo pedindo, né? E enfim, sinais vitais, né? Frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, saturação, pulso, temperatura. E aí vamos pro exame físico obstétrico
e ginecológico, né? No obstétrico, primeiro a gente tem que fazer a inspeção geral, né? Ver se tem roséolas, ver se tem rash pelo corpo, ver se tem alguma alteração, ver se ela tá febril, né? Talvez pensando numa sífilis secundária. E exame físico, abdominal, inspeção, ausculta, percussão, palpação. Aqui ela tá com 14 semanas, não fazemos as manobras de Leopold, lógico. Mas dá pra gente medir a altura uterina, né? E ver os batimentos. Se eu não me engano, já dá, né? Com 14 semanas pra escutar o bebê. Então, aqui, gente, vamos ver as alterações. Regular estado geral, PA normal, frequência cardíaca 72 normal, A febril, respiratória 18 normal, saturando 99 normal, peso 66, altura 1,70 e IMC 22 normal. Verbalize tudo, o que tá normal e o que tá anormal. Exame físico sem alterações, cardiovascular pulmonar sem alterações, inspeção, presença de útero gravídico, 14 cm de altura uterina, tônus normal, batimentos 148, Leopold não dá, né? Especular e toque vaginal sem alterações e inspeção sem lesões. Eu não fiz ainda, né? Eu acho que eu nem verbalizei isso ainda, mas a gente tem que fazer, né? Inspeção, o espéculo e o toque bimanual, e aqui ia dar sem alterações. E aí, gente, a gente pode pedir um teste rápido para sífilis aqui, né, que já veio positivo, e para hepatite C. E ela já trouxe os outros exames, veio as alterações que a gente já falou. E aí a gente tem que verbalizar para ela o diagnóstico, né? Falar para ela que ela tem sífilis, falar que é uma doença sexualmente transmissível, falar que a gente vai ter que chamar o parceiro dela para realizar o tratamento dele, né? Assim que você lembrar, você já chama. Fazer a notificação compulsória, a gente não pode esquecer. Então, diagnosticou, notificou, já chama o parceiro sexual para realizar o tratamento dele também. Se tem mais de um, chama todos, manda vir todo mundo para tratar. Diagnóstico, tratamento, fala que ela tem que fazer o segmento certinho, realizar o tratamento certinho, né? E aqui, como ela não sabe, né, não viu nenhum tipo de lesão, então, provavelmente, ela não sabe quando ela pegou essa doença, né? Então, a gente tem que, como é por tempo indeterminado, como a gente já comentou, a gente tem que indicar 3 doses da penicilina benzatina via intramuscular, né? 1,2 milhões em cada glúteo, em cada dose, né? Totalizando 2,4 milhões por semana, totalizando 7,2. Belezinha? Então, 2 milhões e 400 em 3 doses semanais intramuscular a gente já tem que indicar. E das orientações gerais, né, que ela tem que usar preservativo, que tem que fazer o tratamento do marido dela, né, senão ela vai se reinfectar, pode transmitir pro bebê dela, pode dar alterações no bebê dela, né, depois ela vai sentir isso, vai ficar triste por isso, né, e encaminhar ela pro pré-natal de risco, né. E seria isso, gente. Basicamente seria isso. A gente também pode solicitar, se a gente não tiver solicitado ainda pesquisa de outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Mas aqui ela já veio. E seria assim em relação a sífilis com tempo indeterminado, né? Eu trouxe aqui também um outro modelinho de checklist pra gente saber também, né, como pode aparecer. Aqui nesse que a gente acabou de falar, já veio uma gestante com o resultado do VDRL, né? A gente trata igual e faz o acompanhamento. Pra gente ver, fazer o segmento dessa gestante, ela tem que ter a diminuição de em duas titulações, né? Igual a gente conversou. Tem que ter a queda de 2 titulações em até 12 meses, já que a gente não sabe quando é que ela foi infectada. Então, seria assim em relação a essa paciente. Tem que fazer o acompanhamento dela com o VDRL sempre. Em relação a uma sífilis secundária, olha como a gente pode encontrar o caso clínico. Você é um médico de uma ESF e recebe paciente de sexo feminino, 25 anos, com queixa de lesões nas palmas das mãos, após manipular água de esgoto há 2 meses atrás. Então, essa água de esgoto veio para dar uma confundida na nossa mente, né? Pensar talvez em quando mexe com água de esgoto, em leptospirose, né? Mas aqui o foco é a lesão nas palmas das mãos. A gente tem que fazer anamnese, exame físico direcionado a essas lesões e investigando o que pode ser, né? Foi bem inespecífico, isso talvez a gente não pensaria de cara numa sífilis secundária. Então vamos começar com acolhimento,
igual sempre, queixa motivo da consulta, né? E anamnese da queixa principal. Quando que apareceu essas lesões? Elas coçam, elas doem, são nas duas mãos, tem nos pés, tem em algum outro lugar do corpo? Você já teve isso antes? Você passou alguma pomada, tomou algum remédio, melhorou, piorou, né? Tá aumentando? Como é que é essas lesões? Você teve algum outro sintoma, febre, né? Teve alguma dor em algum outro lugar? Você notou o aparecimento de alguma úlcera genital há algum tempo atrás? Então isso é importante a gente perguntar também, né? Você tem relações sexuais protegidas? Você tem parceiro? Você já teve diagnóstico alguma vez de sífilis? Então tudo isso a gente pode ir perguntando, né? Aqui o paciente vai relatar que há 2 meses precisou manipular esgoto sem luvas e há 1 semana apresentou algumas lesões nas mãos. Então, essa água de esgoto aqui só tá para confundir a gente mesmo, né? Nega ardor ou prurida nas lesões e, se perguntada, informar que também apareceram as mesmas lesões nas plantas dos pés. Nega outros sintomas. Aqui é uma mulher, então a gente tem que fazer as perguntas dos antecedentes ginecobstétricos, né? Data da última menstruação, se usa preservativo, se toma anticoncepcional, se tem parceiro fixo, quantos parceiros teve, né, nos últimos meses, se já teve alguma DST, se tem filhos, se foi parto normal, se foi cesárea, se já teve aborto, que mais? Acho que seria isso, né? Vamos ver aqui as informações. Fez uso de uma pomada, não lembro o nome, que não resolveu, casada, vida sexual ativa. Em uso de anticoncepcional oral, o esposo não faz uso de preservativo nas lesões. A menarca, aqui tem a informação, eu não perguntei, tem 11 anos, sexarca 17 anos, gesta 1, parto 1, aborto 0, última menstruação há 5 dias. E seria assim o exame anamnese da nossa paciente. Então vamos para o exame físico, né? Se a gente ainda não tivesse um diagnóstico específico aqui, a gente vai para o exame físico, vai para os exames laboratoriais e já conseguimos ter uma noção a partir daí, né? Exame físico, igual outro, né? Pedir permissão, trocar de roupa, outra profissional da saúde, ectoscopia geral, sinais vitais, depois a gente faz cardiovascular, né? Aqui a gente não sabe o que é, então vamos fazer cardiovascular, respiratório, abdominal, ela não é gestante, então não tem por que fazer obstétrico, né? E ginecológico. Então aqui, ectoscopia geral sem alterações, com linfonodos ausentes, respiratório e cardiovascular sem alterações, abdômen flácido, rios hidroaéreos normais, indolor à palpação, percussão sem alteração, membros com exantema maculopapular em palma de mãos e planta dos pés. E aí a gente pede exames complementares. Aqui a gente pode pedir um hemograma completo, né? Uma urina talvez, e um VDRL, um FTA-ABS também, e outros para outras doenças, né? HIV, hepatite, a gente também pode pedir para descartar, hepatite B e C. E da sífilis, lógico, né? O VDRL. Então, hemograma tudo normal, sem alterações, não vou ficar lendo para não perder tempo. VDRL 1/34, então ele tá reagente, né? Teste rápido, HIV negativo, sífilis positivo, hepatite B e C negativo. Então, aqui é uma sífilis secundária que a nossa paciente tá, a gente já tem que realizar, a gente pode realizar o tratamento com uma dose, né, da penicilina benzatina, 2,4 milhões, 1,2 em cada glúteo intramuscular. Belezinha? E notificar, já tava esquecendo. Então você verbaliza para sua paciente o diagnóstico que ela tem, você explica, né? Olha, você tá com sífilis secundária, fala nome, sobrenome, fala que é de transmissão sexual, que tem que convocar o parceiro dela, igual o outro, né? Fala o diagnóstico, notifica, chama o parceiro ou os parceiros, fala que o tratamento é ambulatorial, fala que é uma dose só de penicilina benzatina, 2,4 milhões. E assim a gente terminaria aqui essa lesão, ou esse checklist, né? Bem rapidinho assim, só pra gente ver mesmo as alterações de um checklist pro outro. E sempre lembrar de fazer o segmento, marcar o retorno dela, né? Fazer o segmento do VDRL, como aqui é uma sífilis primária, então a gente tem que ter, pra ter certeza que foi efetivo o tratamento, a queda de 2 diluições em 6 meses, né? Já que é uma secundária. E agora, em relação à sífilis congênita, gente, nós temos que dividir a sífilis congênita em 2 grandes grupos.
né? A congênita precoce, que é até o 2º ano de vida, e a congênita tardia, que é a partir do 2º ano de vida. Predominantemente, a partir as crianças com 5 anos começam a apresentar essa tardia. Então, quais seriam os achados da sífilis congênita precoce, né? Cai muito isso na prova teórica do Revalida, como a gente já comentou. Aquele recém-nascido com 5 dias de vida, vamos por aí, 2 dias de vida, que chora muito, que só de você relar nele ele começa a chorar, que ele tem uma febre baixa ou alta inespecífica, que ele tá com uma coriza serossanguinolenta, né, ou mucossanguinolenta, que tem os gânglios aumentados, que tem uma hepatosplenomegalia que você não sabe por quê, pode se apresentar com convulsão também, né, com exantema, com sinais mais inespecíficos aqui, com icterícia, com sofrimento respiratório, com baixo peso ao nascer. Então, tudo isso são achados da sífilis congênita precoce. Tem uns bem inespecíficos, né, que qualquer doença congênita a gente encontra, mas o mais característico aqui da sífilis congênita mesmo vai ser essa coriza mucossanguinolenta, que é de característica para a prova dar pra gente, e esse choro, a mobilização da criança, né? Uma criança que quando a gente pega ela no colo, ela começa a chorar e dá pra ver que algo tá doendo. Isso acontece por esse achado de periostite que a criança tem. Periostite é uma dor, a palpação na superfície óssea por infecção inflamatória, por uma inflamação do periósteo, tá? Li aqui porque se eu fosse falar eu não ia conseguir falar certinho assim tudo isso, né? Então é uma dor porque o periósteo está inflamado, beleza? Então isso é periostite. Então se o periósteo está inflamado da criança, quando você movimenta ela lá, ela vai sentir dor e vai começar a chorar. Então isso também é característico da sífilis. E por isso a gente tem que pedir o raio-x na nossa investigação. Nós não podemos esquecer de pedir o raio-x para esses pacientes, belezinha? Então vai ser isso. Eu estava esquecendo de falar em relação à sífilis congênita tardia, né? O quadro clínico pode ser uma criança que se apresenta com uma fronte olímpica, com a tíbia em sabre, com um nariz em cela, que é característico, com alterações dentárias, que é aqueles dentes de Hudson, né? Que é um dente mais... tem assim, depois vocês pesquisam a imagem. É tipo um serrilhadinho, assim, os dentes de Hudson. Ceratite intersticial, uma hidrocefalia, retardo mental também pode desenvolver. Então, a gente tem que falar para a mãe fazer um acompanhamento, um tratamento adequado para que a criança não pague, né? Para que a criança não desenvolva uma sífilis congênita, precoce ou tardia. Então, gente, como é que a gente tem que fazer o segmento desse recém-nascido, né? O segmento, o diagnóstico, o tratamento também. Tem um fluxograma que a gente tem que ter bem estabelecido para a gente saber quando que a gente tem que tratar, quando que a gente tem que só realizar o segmento, né? O segmento, na verdade, o segmento clínico vai ser até o 6º mês, né? Mensalmente, e a partir daí, bimensal, do 6º ao 12º mês. Então, 6 meses de vida, todos os meses. Dos 6 meses aos 12 meses, 1 mês sim, 1 mês não. O VDRL tem que ser solicitado no 1º, 3º, 6º, com 12 e com 18 meses. E a gente pode interromper se tiver 2 testes negativos. A punção lombar a gente tem que realizar a cada 6 meses, até normalizar. E a avaliação tem que ser neurológica, oftalmológica e audiológica, semestral até os 2 anos de idade. Então, beleza, a gente tem lá uma mãe com sífilis que chega falando que seu filho tá choroso, tá com uma febre, que ela não sabe o que tá acontecendo, né? Tá sintomático. A gente tá vendo que o recém-nascido tá com sintomas. Então, primeiro, a gente tem que saber se a mãe fez o tratamento adequado da sífilis ou se ela não fez o tratamento ou se ela fez inadequadamente, né? Então, se ela não fez e fez inadequadamente, basicamente dá a mesma conduta que a gente tem que fazer. Então, primeiro, o recém-nascido tá sintomático ou tem um VDRL maior do que a mãe, no mínimo, a gente tem que tratar como um exame alterado, né? Então, a mãe com sífilis não tratada ou com tratamento inadequado, primeiro a gente tem que ver se o recém-nascido tá sintomático ou tá assintomático. Para os dois, a gente tem que fazer um raio-x de ossos longos, uma punção lombar, um hemograma e o VDRL. Tanto se ele estiver sintomático, quanto se ele estiver assintomático para aquela mãe que não foi tratada ou que foi tratada inadequadamente. Se esses exames estiverem alterados com o líquor normal, a gente faz penicilina cristalina para nossa paciente.
Se o líquor tiver alterado, é porque o recém-nascido está com neurosífilis. A gente faz a cristalina também. Se os exames vierem normais, com o VDRL negativo, tanto ele sendo sintomático ou assintomático para aquela mãe que não foi tratada ou tratada inadequadamente, se ele tiver assintomático com um exame normal, a gente tem que fazer a benzatina em dose única, tá? Então, mãe não tratada, os exames estão normais, VDRL negativo, benzatina dose única. Mãe não tratada, assintomático ou sintomático, exames alterados, cristalina, penicilina cristalina, tá bom? Agora, se a mãe foi tratada adequadamente, um outro grupo, né, de pacientes, e o recém-nascido tá assintomático, ela foi tratada, beleza, ele tá sem sintomas, a gente tem que pedir o VDRL. Se o VDRL vier maior que o da mãe, a gente tem que fazer uma radiografia de ossos longos, punção lombar e hemograma. Aí, se tiver alterado, a gente faz tratamento com a cristalina. Se tiver o líquor alterado também, neurosífilis, a gente faz com a cristalina. Se tiver exames líquor normal, a gente faz benzatina, tá? Se o VDRL tiver menor ou igual que o da mãe, a gente tem essa mesma conduta. Se o VDRL vier negativo, a gente faz o segmento ou faz uma penicilina benzatina em dose única. Então, vai ser assim o fluxograma da sífilis congênita, tá? A gente tem que ver se a mãe foi adequadamente tratada ou não. Para a mãe adequadamente tratada e o bebê assintomático, a gente tem que fazer o VDRL sim ou sim. Se vier menor ou igual da mãe, ou se vier maior que o da mãe, a gente tem que fazer todos aqueles exames e fazer a cristalina ou a benzatina, né? Se vier os exames normais, VDRL negativo. E se vier o VDRL negativo, com a mãe tratada adequadamente, a gente faz o segmento, ou se a gente preferir, faz uma dose da benzatina. Belezinha? Então, seria assim esse fluxograma, tá? Ele tem disponível no Praticando Medicina na página 101. Se vocês quiserem dar uma olhadinha mais certinho de como funciona, eu achei muito prático e muito bom. Então, eu vou ler aqui um checklist pra gente fechar aqui com chave de ouro sobre esse tema. Você é o médico de um hospital terciário e atende uma mãe com seu recém-nascido do sexo feminino com 3 dias de vida e história de febre intermitente muito chorosa. Bem inespecífico, né? Qualquer doença congênita pode dar choro e febre. Então, vamos fazer a anamnese certinho desse recém-nascido, o exame físico e pedir os exames necessários para ver o tratamento que a gente deve instituir. Então, primeiro, ele tá com 3 dias de vida. A gente deve pedir o cartão da gestante, ver se teve alguma intercorrência, alguma doença sexualmente transmissível, ver o que ela teve, né, na gestação, que pode ser a causa desse incômodo, desses achados nesse bebê. E também pedir o cartão da criança, né, ver como que ele nasceu, o peso, a altura, né, se ele nasceu pequeno para a idade gestacional e assim por diante, o perímetro cefálico, as vacinas, se já tomou, ele está com 3 dias, tem que ter a hepatite B, né, e a BCG. Então a gente tem que ver tudo isso. E os testes também, né, de triagem neonatal também tem que ter. Então aqui cartão da gestante, 8 consultas realizadas, diagnosticada com sífilis, 1/64 na 28ª de gestação, tratada com penicilina benzatina em doses e intervalos adequados e o parceiro não foi tratado. Então, não adiantou nada fazer o tratamento dela se o parceiro dela não foi tratado e eles mantiveram relação sexual desprotegida, então ela se reinfectou, mesmo feito o tratamento adequado, né? Ela nega qualquer sintoma atual, vacinas em dia sem outras intercorrências no pré-natal. O recém-nascido, dados antropométricos, de nascimento, peso 1.900 gramas, estatura 50 centímetros, perímetro cefálico 34, 1.900 gramas. Então, ele nasceu com baixo peso, né? Apgar 8 de 9. Não vacinado até o momento, a gente já tem que indicar... Não, 2 quilos. A partir de 2 quilos, né, a gente pode indicar a BCG do paciente. Então, a gente tem que esperar. Teste de triagem neonatal sem alterações, ainda não realizou o teste do pezinho. Então, aqui... 3 dias a gente já pode indicar o teste do pezinho também, né? Mas a gente espera ele completar 2 quilos. Isso aqui pode até ser uma pegadinha, né? Espera ele completar 2 quilos para realizar a vacina da BCG. E aí vamos para as queixas, né? Perguntar para a mãe qual é a queixa dela em relação ao bebê, né? Ela vai falar que ele tá choroso, que quando pega ele no colo ele começa a chorar. E aí você tem que fazer essa investigação, pensando já na sífilis congênita, porque ela veio com o VDRL 1/64, né? Ela teve, na verdade, o VDRL 1/64 e você viu que ela teve contato com... que o marido dela não foi tratado, quer dizer. Então aí, gente,
Nós temos que investigar se ele teve coriza, se ela notou algumas lesões, se ele teve convulsão, né? Perguntar dos outros sintomas que a gente já comentou aqui da sífilis congênita precoce, né? A gente pergunta, investiga e faz o resto da anamnese, né? Se aqui a vacina a gente já viu, que ele não tem, enfim. Se ele já apresentou alguma alergia, com 3 dias de vida não vai nem saber, né? E aí a gente vai para o exame físico. No exame físico, a gente pede permissão para a mãe para realizar o exame físico no bebê. A gente pede para ela tirar toda a roupinha dele, né? Aí a gente tem que pesar ele, fazer a altura dele e fazer o exame físico em si. Fazer a ectoscopia geral, né? Solicitar os dados, quer dizer, da ectoscopia geral. Os sinais vitais, lembrando que a pressão arterial não dá pra gente ver aqui. Então, estado geral prostrado, frequência cardíaca 145, respiratória 49, saturando 95, então tá com uma saturação até baixa, né? Temperatura 37,9, tá febril e peso 1.800 gramas. Ectoscopia gemente e ictérico, lembrando então a gente já tem que pedir as bilirrubinas. Rinoscopia com secreção nasal serossanguinolenta, eu esqueci de pedir a horoscopia e rinoscopia aqui. Então, no recém-nascido você tem que avaliar as fontanelas, né? Você tem que avaliar tudo aqui no recém-nascido. Rinoscopia com a secreção nasal serossanguinolenta, horoscopia com hiperemia de orofaringe, otoscopia sem alterações, fontanelas deprimidas, linfonodos ausentes, cardiovascular sem alterações, respiratório, arcos costais marcados e bem visíveis, ausculta sem ruídos agregados, palpação e percussão sem alterações. Inspeção com abdômen distendido, ruídos hidroaéreos diminuídos, palpação levemente dolorosa, difusamente com massa palpável 4 cm do rebordo costal direito e 3 cm do rebordo costal esquerdo. Então ele estava com uma hepatoesplenomegalia. A gente tem vários achados, tá bem na cara, né? Bem assim, gritando pra gente que ele tá com uma sífilis congênita aqui. E choroso a mobilização dos membros com presença de pênfigo palmo plantar. Então ele tem periostite, sinais de periostite, né? Então aqui, gente, para iniciar a investigação desse recém-nascido, pedir um hemograma completo, um VDRL, no mínimo, bilirrubinas, temos que pedir PCR e os raios-x de ossos longos, não podemos esquecer aqui, né, de pedir. Então, e a punção lombar, não podemos esquecer, ver se esse nenê tá tendo uma neurosífilis, né, já tá desenvolvendo. Então, hemograma, PCR, VDRL, bilirrubinas, punção lombar e raio-x de ossos longos e o VDRL da mãe também temos que pedir aqui para ver se ele tá aumentado em relação ao da mãe, né, igual ao da mãe ou menor do que o da mãe, lembrando do fluxograma que a gente acabou de comentar aqui, né, que acho melhor vocês visualizar eles, porque daí vai ficar bem mais certinho do que eu só verbalizando esse fluxograma aqui. Lá no Praticando Medicina tem. Página 101. Então, hemograma 9,5 de hemoglobina, hematócrito 26, leucócitos 15.000, tá tudo alterado aqui, né? Sempre verbaliza as alterações, tá com leucocitose, tá com anemia, PCR de 12, tá aumentado, VHS 45, tá aumentado, VDRL 1/64, tá aumentado, bilirrubina 6, tá aumentada, direta 1,8, indireta 4,2, punção lombar com leucocitose maior a 25, com predomínio de polimorfonucleares, glicorráquia baixa, proteinorráquia alta, DHL alta, VDRL em líquor, presença de espiroquetas, raio-x de ossos longos, presença de periostite e osteocondrite. E o VDRL da mãe tá 1/32. Então, o dele tá mais aumentado que o da mãe, né? O VDRL do recém-nascido mais aumentado. Então, a gente já tem que realizar o tratamento. Então, ainda mais que ele tá com alteração do líquor, a gente tem que fazer o tratamento com a penicilina cristalina aqui. Então, a gente vai fazer todo o passo a passo, tudo certinho, não vou ficar verbalizando tudo, vou ler logo aqui o checklist pra gente ver como que deveria ser. Apresentar-se e cumprimentar a mãe adequadamente e a criança, solicitar o cartão pré-natal, investigando o número de consultas, vacinas, intercorrências pré-natal e parto, investiga tratamento da sífilis, gestante e parceiro, identificando como inadequadamente tratada, solicita permissão à mãe para realizar exame físico do recém-nascido, lava mãos e calça luvas, despir todo o recém-nascido, indica prostração, secreção serossanguinolenta, pênfigo palmo plantar, icterícia, dor à mobilização dos membros, VDRL da mãe,
em todos os exames que a gente pediu ali, né? Dá o diagnóstico de sífilis congênita, então verbalize os achados, verbalize o diagnóstico, verbalize que você tem que notificar, né? Vai verbalizando tudo, vai lendo em voz alta, que daí você já vai automaticamente sabendo que você vai verbalizar, né? Pensa em voz alta, faz assim. Então, indica dar o diagnóstico de sífilis, interna um recém-nascido, prescreve penicilina cristalina 50.000 unidades internacionais por quilo, cada 12 por 10 dias, internar e notificar, nunca esquecer. Orienta a seguir amamentando e informa que não irá realizar acompanhamento, que na alta irá realizar acompanhamento dosando o VDRL. Então, seria assim, gente. E para os recém-nascidos maiores de 7 dias de vida, penicilina cristalina 50.000 unidades cada 8 por 10 dias, tá? Aqui, como ele tem 3 dias de vida, é cada 12 por 10 dias. Tem essa observação aqui. Então, terminamos. Espero que tenha sido útil para você. Essa aqui congênita eu fiz mais rapidinho, né? Para essa live não ficar muito grande.